Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Vamos conversar um pouquinho sobre Zacarias 11. Zacarias está fazendo uma profecia 500 e poucos anos antes da vinda de Jesus. Tá? E ele falou muito sobre essa vinda de Jesus, sobre os acontecimentos que iriam acontecer na época de Jesus. Eu vou ler 2 versículos e a gente vai tratar um pouquinho aqui disso, tá, queridos? Está aqui, Zacarias 11, do versículo 12. E eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Que Zacarias, tomado pelo Espírito, está profetizando algo que iria acontecer na época de Jesus. Tá? 30 moedas de prata. Lembra de alguma coisa? Ele está dizendo que na época de Jesus iriam ter pessoas contra o seu ministério, os religiosos da época, sabia? E que ele ia fazer muitas coisas, e aqui é uma ironia, ele usa a ironia: paga o meu salário aí pelas coisas boas que eu fiz, né? Vocês estão me perseguindo por quê? Enfim, nós vamos ler o versículo agora lá em Mateus, na época de Jesus, isso acontecendo, amém? Está aqui Mateus 26, 14 e 15. Mateus 26, do 14 ao 15. Ó. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pregaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma ocasião para o entregar por 30 moedas de prata. Amém? Então a Bíblia ela responde ela mesma aqui. Tá? Essa profecia está se cumprindo aqui. Agora vamos aqui em Zacarias de novo no versículo 13. Então o Senhor me disse, agora o Senhor está falando ao profeta, algo que iria acontecer: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço, outra ironia, em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e o arrojei ao oleiro na casa do Senhor. O profeta está profetizando algo que iria acontecer. Vamos ver se aconteceu isso? Em Mateus 27. Só pular a página do 3 a 10. Judas agora com remorso, porque Jesus realmente havia sido entregue. E ele pagou, melhor dizendo, ele recebeu dos sacerdotes. Amém? Então agora ele vai lá. Parte do 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, como profetizou Zacarias. Certo? Eles iriam comprar o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. O que o profeta Jeremias profetizou também? Não só Zacarias. Olha só. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Zacarias está profetizando 500 e poucos anos, 530, 510, 500 anos antes, o que iria acontecer com a vida de Jesus.
ele iria ser traído, iria ser vendido por 30 moedas de prata. E também já está profetizando que os sacerdotes da época, os santarrões, não iriam aceitar a devolução dessas moedas dentro do templo sagrado. E que eles iriam comprar o campo do oleiro. Jeremias também profetizou: dá ao oleiro isso aí, nós não queremos esse dinheiro de volta. E se cumpriu aquilo que fora dito. Mas o que me chama a atenção, eu não sei se você percebeu, que Jesus foi vendido por 30 moedas. Lá em Êxodo, no livro de Êxodo, vai falar que o preço de um escravo era avaliado por 30 moedas. Então Jesus, para os fariseus e religiosos, era tido como um escravo. E ele foi para aquela cruz vendido. Na verdade, ele se entregou. Mas ele foi como um escravo para muitos que não acreditavam nele. Mas para mim e para você, foi como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que se despiu de sua glória. O Deus encarnado, que veio fisicamente a esse mundo, sofrer os açoites, sofrer as maldades e ainda interceder: Pai, perdoai porque não sabem o que fazem. Sim, o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Porque muitos o consideravam escravo e impostor. Mas naquela cruz, ele se tornou o nosso herói. Para entender isso, só pelo Espírito Santo de Deus. Porque o mundo não vê nenhum homem como herói, estando preso, ensanguentado e açoitado. O herói do mundo, ele está sempre vencendo, está sempre triunfando, está sempre ganhando de maneira física. Por isso, dificilmente vão acreditar em Jesus a não ser pelo Espírito. Como o ladrão da cruz disse. Um disse: desce daí, tu não és Jesus, tu não faz milagres, salva-te a ti mesmo e a nós. Amém? Mas o outro disse: não, nós merecemos o pecado que cometemos. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 2 homens, 2 visões e um reino. Graça e paz.